Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês sabem que eu gosto de história, né? Eu gosto de contar história, eu gosto. Então, está lá no texto de Gênesis 24, vamos abrir a palavra comigo? E que essa palavra seja realmente algo revelador ao coração de vocês, seja algo prático. Eu gosto de coisa prática, que a gente coloque em prática. Não fica, pensando, elucubrando, não. Ouvir a palavra e pôr em prática. O que eu posso fazer, Alessandra, com prático? Não sei se vocês sabem, no Colégio da Comunidade, que eu dirijo, nós trabalhamos com princípios. E princípio nada mais é do que trazer aquilo depois à nossa realidade. Quando aprendemos, trazer a realidade. O princípio leva a gente a pensar. Traz a realidade. E depois faz, peraí, como que eu posso usar isso aqui? Isso aqui é um princípio, como é que eu posso usar? Então, me leva a raciocinar. E é isso que eu quero de vocês nessa noite. Que vocês, junto comigo, pensem, raciocinem, reflitam. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito já está mexendo aí no coração de vocês, na cabecinha de vocês, fazendo exatamente a função dele, que é de nos convencer, mostrar para nós o caminho. Onde é que nós estamos falhando? Ou alguém aqui está perfeita? Deixa eu ver. Eu não estou. Estou bem ruim. Então, eu tenho certeza que é palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos lá olhar um pouquinho. Deixa eu contextualizar vocês o que é essa história. Eu acho que se tivesse um tema, eu não sei se tem um tema, tá? Mas se tivesse um tema, a gente poderia falar o princípio do também. Eu acho que poderia ser isso, o princípio do também. O que é isso, Alessandra? O que é isso? Então, nós vamos ver o que é isso. Então, em Gênesis 24, do verso 10 ao 26, a gente vai conhecer a história de como Isaac conheceu Rebeca. Como é que foi? Como é que foi esse casamento? Como é que foi essa escolha? Alguém já leu essa história? Deixa eu ver. Vocês sabem, foi uma história linda, Uma história muito bonita. Porque eu penso que, naquela época, Deus tinha muita misericórdia. Quem me dera hoje, eu escolher para meu filho, você vai casar com essa, e esse aqui vai ser seu marido. Era tudo que eu queria. Tudo. Porque só é a gente que sabe o melhor para o filho, a mais bonita. Ué, meu filho não é mais bonito? Minhas filhas não são as mais lindas? Eu tenho que arranjar meu padrão. Mas não sou eu, Mas naquela época, era muito natural fazer isso. E Abraão, então, chama o servo e fala assim, olha, eu vou te dar uma função. Você vai até a nossa terra, porque eu não quero que meu filho case com um cananeu, com as mulheres cananeias. Eu não quero. Eu penso que elas não deviam ser gente boa. Eu acho que é quando a gente fala para os filhos, eu não quero vocês casando com gente fora do nosso arraial, que ame a Deus. Eu falo para os meus filhos, talvez não seja da comunidade, mas tem que amar a Deus. Porque se não amar a Deus, não vai amar você. Se não for fiel a Deus, não vai ser fiel a você. Seja homem ou mulher. Então, é uma coisa que eu sempre digo para eles. E eu acho que a preocupação de Abraão era essa. Era a preocupação de... Quem será? Abraão tinha uma linhagem, uma herança, uma descendência. E aí? Foi essa palavra dada a ele. E como é que ia ser se o filho casasse com outro? Poderia quebrar ali o processo de Deus na vida dele. Poderia acontecer isso. Quantos casamentos muitas vezes são feitos e são feitos de forma desordenada e ali encerra o processo da bênção de Deus. E quanta perturbação atrai. E quando a gente está fora do propósito de Deus para a nossa vida, o quanto isso atrapalha o desenvolvimento da nossa vida. A gente para no tempo e no espaço. Para, porque a gente deixou de ouvir a Deus e de ser guiado por Ele. E naquela época, no Velho Testamento, acontecia.
Era olho por olho, dente por dente. Então, Deus Todo-Poderoso, faz e acontece. Não era ainda o Jesus da graça. Não era. Ainda era o Deus forte, poderoso, criador, né? E lá, nessa história que nós vemos, o que acontece? Abraão, quando chama esse servo, ele diz assim: eu preciso que você vá buscar. Mas imagina para esse servo receber essa responsabilidade. Fala, meu Deus do céu, o casamento desse homem depende de mim. Se eu escolher errado, vai acabar com a linhagem do homem. E aí? Olha a responsabilidade. Ele sentia o peso da responsabilidade dele, né? Qual vai ser a minha... Como que eu vou escolher? Como que eu vou escolher? Eu penso, hoje, né, analisando friamente, eu penso assim, o que ele ia procurar, né? O que é bonito para mim pode não ser para você. Não é verdade? Por exemplo, meu marido é o mais lindo do universo. E o seu? Aí, pode ser feio para mim. E o meu pode ser feio para você. Por quê? Porque beleza é algo muito relativo, né? Então, às vezes, o que a gente escolhe não é o melhor para o outro. Como que ele ia escolher Jesus Cristo? Como que ele ia fazer isso? Então, este servo fez um combinado com Deus. Um acordo com Deus. E ele disse assim: Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Foi isso que o servo disse. O Deus de Abraão. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Olha lá, no verso 12. Vamos lá, no verso 12. Vamos ler. No 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. E então orou: Senhor, Deus do meu servo Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Já começou a pedir misericórdia, porque ele sabia que sozinho ele podia errar. Continuando. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Esse foi o trato, o combinado. Quantas vezes a gente faz combinados com Deus nas nossas orações? Quantas? Quantas vezes? Quantas vezes eu vejo gente... Alessandra, eu fiz um propósito. Se Deus me der... Tá, e se Ele não der? Se Deus me der, eu vou fazer isso, isso. O que é isso? Apagar a promessa? E se Ele não der? E se não for a boa, perfeita e agradável vontade dEle para você? E aí? Mas esse servo, ele foi muito determinado. Ele foi muito. Ele disse, Senhor, me concede isso, porque eu não sei escolher. Vamos fazer esse combinado. Vamos trabalhar juntos, Senhor. Então, aquela que eu pedir, dá um pouquinho de água, por favor, e me responder, dou a você e aos seus camelos, vai ser o sinal, vai ser essa que eu vou entender que é a esposa para Isaque, filho do meu servo. Então, ele disse, se ela me der água, e também aos camelos. Gente, naquela época, esse ato de tirar água da fonte, de buscar água na fonte, é um ato cansativo. E elas faziam isso para abastecer a casa. Rebeca não era casada, então Rebeca também obedecia
a sua família, obedecia aos pais no ato de buscar água. E, gente, a gente brinca, né, quando fala, estou com sede de camelo, né? Porque camelo bebe muita água, muita água. E um estudo que eu estava lendo era cerca de mais ou menos 200 litros de água para que ela pudesse saciar a sede de 10 camelos. Pensa o que é 200 litros? Muita coisa. E uma moça, porque eu penso que ela era nova, né? Porque ela não era casada ainda. Então, e a Bíblia diz que ela era virgem. Então, ela era nova, não era casada, não havia conhecido nenhum homem ainda. Então, imagina para uma menina, uma moça, pegar tanta água e saciar a sede de todo mundo. O homem pediu para ele. Ele não pediu para os camelos, ele pediu? Ele fez o combinado com Deus, mas ela não sabia. Ela não sabia de nada. Ela não sabia. E olha lá, mais um pouquinho para baixo, então. No verso 16. No 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no seu ombro cântaro. Gente, não é fácil cântaro. Graças a Deus que ela não tinha hérnia. Porque você já pensou, não tinha cinta naquela época. Né? Imagina, eu não estou podendo carregar minha bolsa. Né? Muitas vezes a gente não consegue carregar as compras. Imagina carregar um cântaro de barro. De barro. Carregar no ombro. É muita coisa, muita coisa. Então surge ela, e aí diz a Bíblia no verso 16, a jovem era muito bonita, virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Então ela era nova. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O objetivo dela, o dever dela era fazer o quê? Só. Encher o cântaro dela e voltar. Era esse o dever que foi dado a ela. Foi isso. No verso 17, o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro. Ele pediu para ela. E ela então, beba, meu senhor, disse ela, tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também, grife esse também, para os seus camelos até saciá-los. Vamos parar aqui. Aqui, o servo entendeu que Rebeca era a esposa separada do Senhor para Isaac. A continuação do texto mostra que ele então começou a dar os presentes, todos os presentes que Abraão tinha mandado para ele, e depois ele deu braceletes. Continuem a ler o texto, que é linda a história. Deu braceletes para ela, porque naquela época isso tinha muito valor, de ouro e correntes. E aí aqueles camelos todos eram presente para a família. E ele chegou até ela e falou, olha, eu preciso de hospedagem, você pode me hospedar também? E ela disse assim, pode ir para a minha casa, que lá tem lugar. Então, Rebeca mostra para nós a linhagem de Rebeca, o caráter de Rebeca. Rebeca não fez só aquilo que era proposto a ela, que era o fato de pegar água e trazer para a sua família. Por quê? Vocês concordam, gente? Cara folgado, né? Meio folgado esse servo. Porque pensa, ela não conhecia ele. Pensa, você está tomando água e vem uma pessoa e fala, escuta, você pode me dar um pouquinho da sua água? Humanamente falando, você ia responder o quê? Não, amigão, dá licença. Olha ali, tem a geladeira para você pegar a água que você quiser. Por que precisa tomar a minha? Ela não conhecia ele, ela nunca tinha visto ele, e vice-versa. Foi dado a ela o dever de buscar água para a sua família.
ela não só pegou a água, mas deu a água para quem pediu e também ela deu aos camelos. Vamos dar uma pausa aqui. E vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer com esse também. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Existe uma diferença muito grande entre instrução e princípio. A instrução são normas e regras. Ou você segue aquela instrução, ou aquilo que você precisa não vai dar certo. Por exemplo, se a gente compra um eletrodoméstico, que a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ler. Você não lê? Então, mas é bom, né? É bom ler. Outra coisa, então. Um brinquedo para sua filha, não é verdade? Quando você compra, você vai fazer o quê? Você vai pegar um manual de instrução. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona para que eu não estrague. Então, está escrito lá, modo de usar. Primeiro ponto, tira da caixa. Segundo ponto, põe a pilha. Terceiro ponto, liga assim, assim, assim. Quarto ponto, faz assim, assim, assim. Se eu não fizer isso, não vai funcionar o que eu comprei. E posso até queimar, por exemplo, um ferro. Posso queimar, como aconteceu na minha casa, né? Eu comprei um ferro desesperada, precisava usar, tirei da caixa, falei para a minha ajudante lá, escuta, é igual o outro. E não era. Não era. E aí ela foi fazer igual o outro, encheu o negócio de água até transbordar. Explodiu. Só isso. Só. Mas por quê? Porque a esperta aqui também não leu a instrução. É aquela coisa do imediato, do tá tudo pronto. Eu não preciso. Tem a instrução. Então, a instrução é o seguinte, você não precisa pensar. Você não precisa pensar. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou ligar esse... Não, eu não vou pensar. Eu vou seguir para que a instrução, para que aquilo tenha um bom uso, é só seguir a instrução. Básico, ponto. Se eu disser para vocês, gente, para vocês chegarem até a minha casa, é assim, assim, assim. Vocês vão chegar e acabou. Seguiram a minha instrução. Certo? Ah, mas eu não quero seguir. Bom, então aí você não vai chegar. Impossível. O princípio é diferente. O princípio é uma verdade. Ela explica por si só. Ela te leva a pensar o que está por trás daquilo. Então, o princípio, por isso que eu disse o princípio do também, é entender o que está por trás desse também. O que significa esse também, no caso aqui que nós estamos falando, né? Para que eu possa trazer a minha realidade e a minha vida. Então, eu entro em contato, então, vemos na história o princípio do também, eu até escrevi aqui. Ele é demonstrado muitas vezes sempre relacionado ao caráter. Porque princípio é ligado a caráter. Não adianta. O princípio é ligado ao caráter. O caráter é ligado ao quê? À obediência. Quando eu obedeço, é do meu caráter. Por que a gente fala assim? Ah, fulano é sem caráter. Não tem palavra, não cumpre, não é trabalhador. Por que a gente fala isso? Por quê? Ser trabalhador e não trabalhar, aliás, ter o trabalho e não ser trabalhador, eu estou quebrando um princípio. Que a Bíblia diz, quem não trabalha não come. Certo? Então, quando eu obedeço o princípio, quando eu obedeço, reflito, eu então recebo a herança. Que no caso aqui, era a herança de Abraão. Mas eu colho bênção. Né? A gente é boa para falar para os filhos assim, olha, obedece, porque quem não obedece não é abençoado. Não é boa para falar isso? Só que muitas vezes a gente faz pior. A gente quebra princípios básicos da nossa vida. Princípios básicos. Coisas assim, ó, olha, que fala, meu Deus, eu estou cansada de ouvir isso. Pois é, a gente às vezes é tão cansada de ouvir coisas no púlpito e não praticá-las. Não põe em prática. Por quê? Porque não consegue relacionar a sua vida.
Como eu estava dizendo no colégio, as crianças, quando recebem, os alunos, quando recebem um conteúdo, é extraído daquilo um princípio. E este princípio leva os alunos a pensar, no final, a relacionar com a minha vida. O que é relacionar? Como é que eu posso aplicar este também na minha vida, Alessandra? O que o também que está escrito aí, porque eu leio também 300 vezes, tem a ver com a minha vida? Então, é aí que eu quero chegar com vocês. Né? É aí que eu quero. O caráter da Rebeca mostrou claramente que ela era uma moça obediente. Talvez, eu não sei se ela achava legal ficar pegando água. Não sei. Né? Mas vamos pensar um pouquinho. Uma menina, uma moça nova, pôr um cântaro no ombro e ficar carregando aquele peso, será que é legal? Talvez ela não achasse, mas por obediência ela fazia. Obediência à família. E foi através desta atitude de obediência que ela agora recebe a bênção, a herança, os presentes e a bênção do marido Isaque. Então, gente, não só fazer aquilo que é o nosso dever, mas também. O que é isso, Alessandra? Fazer também. Eu não estou vindo aqui só pregar para vocês, mas também eu vou orar por vocês. Mas eu fui chamada para pregar. Não é minha função orar. Não é minha função cantar. Mas eu também posso. Talvez não seja muito agradável. Né? Mas, de repente, Deus transforma os ouvidos de vocês e vocês comecem a ouvir a voz da Raquel, da Letícia, na minha. Pode acontecer. Né? Cada um com seu dom. Deus não faz nada além do nosso dom. Ele não nos prova além das nossas forças. O que nós temos à nossa mão para aplicarmos, então, este princípio do também? O quê? Lembre-se, vamos lembrar um pouquinho do também, lá atrás. Eu quero que ela, a moça que for escolhida, me dê água e também a eles. Vai ser o sinal. Ele não pensou nesse também como algo, um princípio, um caráter. Ele não pensou nisso. Ele fez um combinado. Como muitas vezes a gente faz combinados com Deus e a gente não pensa no que a gente está falando. Ele não pensou nisso. Mas Rebeca, por ser obediente à sua família, obediente ao seu dever, o que ela fez? Ela não só deu água, mas também saciou os camelos, mas também recebeu-os na sua casa, mas também foi cordial, mas também foi hospitaleira. O que é que nós, agora, ensinando esse princípio para vocês, o que você pode fazer na vida prática? O que eu posso, Alessandra, então, como que eu posso aplicar esse princípio na minha vida? Como é que eu posso entender essa verdade do também, dentro do dever que eu tenho, dentro da missão que eu tenho? Então, por exemplo, quem está anotando, enfim, dentro do seu lar, o que é que você pode fazer? Dentro da sua casa. Você está ali, o seu marido pede para você por favor, traz um copo de água para mim. Ok, eu pego o copo de água, eu levo para ele. E também, tira os sapatos, você está cansado. É um também. É um a mais. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Eu vou lavar a louça. Eu estou lavando a minha louça ali. Eu vou deixar aqui a louça secando amanhã. Não. Eu estou lavando a minha louça e também eu vou secar e também eu vou enxugar. Ai, Alessandra, misericórdia. Nós fomos chamadas para sermos guardiã da nossa casa. Foi dado a nós essa... mas por que o homem não pode? Eu não estou falando do homem. Eu aqui não estou dizendo de papéis feminino ou masculino, quem tem mais lugar, quem não tem.
vou dizer para vocês, a Bíblia é clara quando ela diz que criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Se fosse para ser todo mundo igual, teria feito tudo igual. Foi dado à mulher o privilégio de gerar, não foi dado ao homem, então nós não somos iguais. Não somos iguais. Foi dado ao homem esses músculos fortes. Não somos iguais. Somos diferentes. Fomos criados à imagem de Deus. Somos diferentes. Por que está explodindo, Junião? Sou eu? Eu estou um bocado assustada. Sabe meu coração? Qualquer hora o negócio vai voar. O que está explodindo? Desliga, eu vou na coisa da voz. Então, nos criou diferentes. Não somos iguais. Ai, Alessandra, mas somos iguais. Não somos. Podemos ocupar lugares, é verdade, podemos. Deus é soberano para colocar as mulheres aonde Ele quiser. E vou dizer para vocês, nunca na história do nosso país houve um mover tão grande como tem sido nesses últimos anos com as mulheres. Isso foi palavra de uma pastora americana que contou para nós. E disse assim, olha, o avivamento no Brasil está começando pelas mulheres. Olha, me arrepiou a cabeça. Começa pelas mulheres. E vocês têm visto o número de congressos, de encontros de mulheres, de eventos. De eventos que têm reunido milhares de mulheres. Dá uma olhada nos eventos dos homens. Começando aqui, gente. Sobe lá no salão, vai ver quantos homens estão lá orando. É o mesmo número daqui? Não. Quando eu falo de manhã, deixa eu ver, fiquem em pé as mulheres. Mais da metade da igreja é mulher. Por quê? Deus realmente está fazendo um rebuliço na nossa vida. Nós fomos chamadas para sermos guardiãs da nossa família. Nós temos que fechar a porta para a intromissão maligna. Ah, mas meu marido não me ajuda. Não é ele que é para fazer. Você foi chamada. Ele é o cabeça. Você é a estrutura. É a casa assim, ó. É essa casa aqui, ó. É essa casa. Quando nós estamos assim, a casa não fica. Nós estamos disputando. Deus chamou o homem para ser cobertura. Ele é a nossa cobertura. Aí eu não gosto dessa palavra submissão. Pois é, mas Deus te chamou para ser submissa. E submissão não é subserviência. Não é uma obediência burra. Desculpem. Não é. Submissão é entender que foi colocada uma pessoa ao seu lado para te ajudar e vice-versa. É aquele que te corresponde. Você foi criado para corresponder, para formar, para ajudar. Nós não fomos tiradas do pé de Adão, muito menos do cérebro. Nós fomos tiradas da onde? Por quê? Quando uma costela não funciona, o corpo para. É isso. É isso. Nós fomos chamadas para encaixar ali. Então, por que não fazer o melhor? Eu vou arrumar a mesa da refeição da minha família e também vou caprichar na comida. E também vou pôr um enfeite. E também vou deixar ali uma lembrança. Eu estou tirando a roupa do varal. Ai, joga tudo aí. Não. Também dobre. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É nosso papel a mais. É a nossa função. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça com excelência. Eu tenho certeza que, enquanto eu falo com vocês, o Espírito está falando para vocês. Porque muitas vezes a gente diz, ai, que cara folgado, né? Só porque ele trabalhou o dia inteiro. Eu também trabalhei. É sua função ser guardiã da sua casa.
fechar as portas, acolher. Você tem que amar mesmo, cobrir mesmo, servir mesmo. Alessandra, mas eu não sei fazer comida. Eu sei, eu também não sei. Mas eu fui aprender, né, Aurora? A gente aprendeu aquele prato bonito que talvez eu faça também para o Natal. Porque assim eu posso, né? Mas vai buscar. Usa o princípio. Não faz só aquilo. Não seja medíocre. Aquela esposa que é assim. Seu marido vai chegar. Espera ele limpa e também perfumada. Os filhos vão chegar. Espere com a refeição, com a mesa, com a ordem. É seu papel. É um princípio que nós temos que colocar na nossa vida prática. A palavra hoje eu não estou elocubrando. É uma palavra prática. É prática. Eu trabalho, mas eu também sou dona de casa. A minha primeira função é cuidar da minha casa. É fechar a porta para o inferno, é cobrir meu marido de amor, meus filhos de amor, de serviço, de cuidado. Esse é o meu papel. Não faça só aquilo que te é colocado para fazer. Faça o também. Faça o a mais. Por exemplo, o segundo ponto aqui, eu falei primeiro no nosso lar, né? Como é que a gente pode fazer isso com o marido, com os filhos, na nossa casa? É fazer e completar. Por que você vai deixar a louça na pia? Por quê? Não é legal. Seca e guarda também. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer com amor. Seja fiel no pouco. Quero falar sobre isso com vocês num próximo encontro. Sobre esse princípio de use o que você tem. Quero falar com vocês sobre isso. Mas, hoje, o que Deus quer falar para você é o seguinte. Seja a mulher de Deus e também a mãe amorosa. Também a esposa dedicada. Não faça com ai, meu Deus, eu também estou cansada, eu também trabalhei, a gente pensa sempre no nosso também. Não é o também para o outro. Quando eu semeio, eu vou colher. O princípio é assim. O princípio é assim. Ai, mas você não acha, Alessandra, que é meio folgado? Podia chegar em casa e ajudar. É sua função. Ele pode ajudar, sim, é verdade. Os dois constroem, como eu disse, os dois. A função é dos dois. Dos dois. Pode sim. Você também pode chamá-lo para te ajudar. Olha, enquanto eu estou aqui enxugando a louça, vamos conversar. É o tempo que a gente tem. Lembra da casa? E os filhos aqui? Se nós estamos tudo assim, ó, a casa está capenga. O homem, cobertura. A mulher, aqui, ó, sustenta, coluna. E os filhos aqui estão sendo ajustados. Quando a gente coloca-se os filhos aqui, cadê a casa? Cadê a casa? Tem? Não. Por quê? Os filhos estão em primeiro lugar. Eles que estão reinando. Aí ele não quer. Ele não quer dormir na cama dele. Ele não quer. Como não quer? Ele não tem que querer. Os pais foram dados aos filhos para que ensinem no caminho que deve andar. E até quando crescer não se desviará. Ah, Alessandra, mas eu atendi esses dias uma pessoa, ele não dorme na cama dele. Então tá na hora de você ensinar a dormir na cama dele. O primeiro lugar que eu arrumei foi o quarto do meu filho. Não, o primeiro lugar é o seu quarto. Sabe por quê? Quando o seu filho vê que o seu casamento, a sua relação conjugal está fortalecida, está ali, os dois se amam, estão juntos. Olha o quarto dos meus pais, olha isso. Eles se sentem seguros, o resto é consequência. Não perca tempo, gente. Como a Aurora falou, os dias são maus. E nós estamos vivendo o final dos tempos.
Nós estamos vivendo tempos onde estão banalizando esses princípios cristãos. O princípio de autoridade, o princípio de honra, o princípio de obediência, de fazer além. Tem um outro nome aí fora que eles estão querendo resgatar, só para não falar que é um princípio bíblico. Então, eles usam a lei da proatividade. Fazer antes. É mais ou menos o princípio do também. Eu faço o que eu fui chamada e também aquilo que eu vou fazer para agradar, para conquistar, para trazer para perto. E o que eu posso fazer? Como é que eu posso aplicar esse princípio, por exemplo, no meu falar? Porque nós, mulheres, precisamos disso. Muito. Porque a gente é rápida para falar bobagem. Rápida, muito rápida. E depois volta, você me perdoa? Dá vontade de falar, não perdoo. Porque para que falar precipitadamente? E a gente fala precipitadamente. Muito. Então, como é que eu posso aplicar esse princípio no meu falar? Então, se você vai responder, por mais que a pessoa seja grossa com você, seja amável. E também, olhe a pessoa com um olhar de amor. Tenta pôr o óculos. Por que ela está sendo grosseira comigo? Né? Então, outra coisa. Se alguém te agredir, bater na sua face, o que a Bíblia fala que é para a gente fazer? Dá outro. Nossa, eu estou sendo um peso andar com ela 1 milha. Pois é, ande também 2 milhas. Faça a diferença. A Bíblia fala que a palavra branda afasta a ira. Vocês determinam o ambiente da casa de vocês. Já cansei de ouvir isso, Alessandra. Pois é, mas não pôs em prática ainda. Porque a gente atende pessoas. E muitas vezes, eu vou confessar para vocês, muitas vezes eu também faço isso. No ímpeto, a gente está nervosa, acelerada, fala bobagem. Então, esse princípio, para mim, nada mais foi do que um start de Deus. De dizer assim, pera um pouquinho. Vamos voltar para as coisas básicas, porque são essas pequenas coisas que constroem grandes relacionamentos. A sua casa está sendo construída em cima do quê? Do quê? De briga, de confusão. Seu marido chega agitado, chega acelerado, os filhos... Eu sempre falo isso para vocês. Nós determinamos o ambiente da nossa casa. Se você chega assim, você desconecta todo mundo. A comida sai horrorosa, não acertou aquilo no dia, vai orar, para tudo e vai orar. Então, minhas queridas, o que eu queria deixar de verdade ao coração de vocês nessa noite, e quero orar com você, me incluo nessa oração, junto com você, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que se eu perguntasse para você assim, qual é a área que você precisa aplicar o princípio do também, você me diria. Quantas aqui poderiam dizer qual é a área que você precisa aplicar? Deixa eu ver. Porque o Espírito mostra para a gente. Olha isso aqui. Eu preciso. Na verdade, o princípio do também é uma atitude nossa em relação à nossa vida diária. É não só viver a nossa vida banal, cotidiana, cansativa, mas é também servir a Deus, é também servir ao próximo, é também amar a nossa casa, enxergar que a minha casa é o lugar de descanso. Os meus filhos, meu marido precisam chegar num ambiente que promova e não destrua a paz. Como é importante nós colocarmos a palavra de Deus na nossa casa, versículos. Põe uma música. Tenho feito isso na minha casa. Tenho posto uma música nos momentos que a gente está na cozinha junto. Eu tenho feito isso.
colocado louvor. Todos eles têm a playlist deles, né? Também tem a minha. E nessa hora é minha vez, né? De ensiná-los a adorar a Deus. Como tem sido bom o ambiente na minha casa, tem sido bom quando eu apliquei este princípio do também. Estou na minha casa e também quero promover a paz. Tenho que ser promotora da paz. Faz esse teste. Coloca um louvor. Deixa tocar baixinho. Não põe aquela coisa pauleira no ouvido que começa a estressar a gente. Isso não. Coloca uma coisa suave, gostosa. Pode ser até um instrumental. E vocês vão observar. O volume da voz abaixa. Os filhos... Opa... E eu sou muito agitada. Muito. E às vezes a minha agitação atrapalha um pouquinho a minha casa. Por isso que eu estou falando de causa própria. Quando eu coloquei a música, os maiores, né? O pequeno não curtiu, tudo curte. Ficou lá. E, mãe, essa música eu não sei de onde, eu não sei aonde. Curtiu. Mas os maiores, eles falavam assim, oh, mãe, você está bem? Você está bem, mãe? Por quê? Porque acabou a agitação. Paz, harmonia. Deus te chamou também para isso. Para isso. Seja promotora dessa paz. Não seja uma mulher preguiçosa. Não seja. Cuida das coisas muito bem. Ai, que preguiça levantar da minha cama e trabalhar. Ai, que preguiça. Às vezes a gente fala isso, né? Mas eu estou dizendo a preguiça real. Porque existe a preguiça real que impede as pessoas até de sair de casa, de levantar da cama, né? Então, o que é que o Espírito Santo está falando com você? É seu dever amar a sua família e também servi-la. Também servi-la. É seu dever. Agora, esse também e a continuação, você sabe me dizer muito melhor o que você pode fazer para promover um ambiente diferente. Para trazer aquele filho de volta que está perdido. Para trazer o marido de volta que não quer saber das coisas de Deus. Eu não consigo entender mulheres que se dizem cristãs e os maridos não se convertem e elas ficam 10, 11, 20 anos e os maridos não se convertem. Alguma coisa está errada. Desculpem a minha franqueza. Alguma coisa está errada. A sua conduta como mulher de Deus tem que mudar. Você tem que fazer a diferença na sua casa. Está fazendo a diferença na sua casa, na sua empresa, na sua universidade, no seu trabalho. É fazer a diferença. O princípio do também é fazer a diferença. É fazer algo que não me chamaram para fazer, que não me pediram para fazer. Ninguém me pediu para fazer isso, mas eu vou fazer também, porque eu amo, porque eu renuncio, porque eu amo a Deus, porque eu quero promover um ambiente melhor, porque eu quero servir os meus irmãos, porque eu quero servir a minha família. É isso. É muito simples. Ou não? Vamos ficar de pé. Eu vim cantando aquela música da graça, agora vocês entenderam por quê, né? Eu estou o dia inteiro cantando essa música, desde que eu preparei essa palavra para falar com vocês. Um princípio prático, fácil, né? É o café com leite, que a gente se alimenta e sacia. Então, esse é o princípio. É uma revelação. A gente só faz se a gente recebe essa revelação, né? E a gente recebe essa revelação porque a graça do Senhor é tão maravilhosa na nossa vida, porque Ele quer ver a gente melhor. Ele não só morreu por nós na cruz, mas Ele também nos amou.
nos deu a graça, a misericórdia, a longanimidade. Ele não precisava ter feito nada disso. Bastava Ele perdoar os nossos pecados, não é? Bastava, porque são muitos. Alessandra, era só a nossa amiga Eva não ter pecado. Não importa. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quando eles pecaram, eu também pequei. A nossa geração pecou e nós pecamos mesmo. Então, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Continua o texto. Ele podia simplesmente ter enviado Jesus, mas Ele enviou também para te dar uma nova vida, também para te dar livre acesso ao trono do Pai. Eu não preciso mais, como no Velho Testamento, para me achegar a Deus, eu precisava usar o sacerdote. Eu não preciso mais, eu tenho livre acesso. O véu foi rasgado, eu tenho livre acesso ao trono do meu Jesus. Ele não precisava ter feito nada disso, mas Ele fez porque Ele nos amou. Ele fez porque também Ele nos resgatou, porque também Ele quer ver, nos deu liberdade, quer ver a gente livre. Põe a mão no seu coração e eu quero ouvir, quero que nós vamos fazer um exercício. Não é para cantar essa música, é para ouvir a letra. Nós já cantamos hoje, mas nós vamos ouvir. É uma oração isso, é uma oração. Porque a gente só consegue colocar esses princípios em prática pedindo para que o Senhor molde o nosso coração. Molda, renova, molda, mostra. Preciso mudar. Vamos lá. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na escuridão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, vazio mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Vai levantando as suas mãos e vamos cantar junto. Esse é o nosso papel. Este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Olha o que você está pedindo, aperfeiçoa, molda o meu coração. Deus, a minha adoração. Nós adoramos a Deus também com as nossas atitudes. Suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de